Olá, João capítulo 10 há muito a que dizer sobre pastores e ovelhas. Ovelhas são usadas na Bíblia como imagem representativa do povo de Deus. A imagem de pastores representa os líderes do povo de Deus, os que conduzem e cuidam do seu rebanho, seguindo o exemplo do Supremo Pastor, que é o próprio Deus e em Cristo. Vamos voltar para trás no Antigo Testamento para poder contrastar o que Jesus ensina com o que os judeus sabiam. Vejam alguns relatos extraídos do livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deviam cuidar do rebanho? No versículo 4, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. No versículo 15, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. No versículo 22, eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas, julgarei entre uma ovelha e outra. Qual a indignação de Deus com a liderança daquele tempo? É que os pastores estão espoliando as ovelhas. Os versículos 2 e 4. O que Ezequiel diz que Deus vai fazer sobre isso? O Senhor soberano vai ser Ele mesmo o pastor. Vamos voltar ao contexto no qual inicia o capítulo 10 do Evangelho de João. Ainda estamos no templo depois que os fariseus injuriaram o homem nascido cego. O alvo de ensino de Jesus sobre falsos pastores está bem na frente dele. Vamos ver Jesus desmascarando o velho dizer: não faz diferença o que você acredita desde que você seja sincero em sua crença. Ao invés disso, veremos que o que em que você crê é questão de vida ou morte. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Quais as 4 personagens aqui que Jesus introduz? O ladrão, assaltante, o estrangeiro, nos versículos 1 e 5, o pastor, no versículo 2, o guarda do portão, versículos 3 e 4, e as ovelhas. O que Jesus nos diz sobre o pastor e as ovelhas? Bem, o pastor entra pela porta, ele chama suas ovelhas pelo nome, guia-as pela sua voz. As ovelhas escutam a voz do pastor, o seguem conhecendo a sua voz e não vão seguir um estrangeiro ou um falso pastor. Então, como foi que o homem cego demonstrou ser uma ovelha verdadeira, do pastor verdadeiro? É porque ele ouviu a voz de Jesus, ele reconheceu Jesus como verdadeiro pastor, e ele acreditou em Jesus e o adorou. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O que diferencia o verdadeiro pastor do falso? O verdadeiro pastor é também figurado como porta pelo qual o rebanho passa protegido. Ele salva e provê nutrição para seu rebanho. Ele dá vida em abundância. Ele dá sua vida pelo seu rebanho. O falso pastor é um ladrão e salteador, rouba, mata e destrói. Não é o dono das ovelhas, foge logo que vê o perigo e não se importa pelo rebanho.
de quais formas temos visto os fariseus, no capítulo 9, agindo assim com o homem que nasceu cego. Eles não se importavam nem um pouco pelo homem, eles só estavam preocupados em proteger sua própria posição e status. Então por que é importante crer na coisa certa? Porque falsos pastores só trazem morte, eles nos levam para o caminho errado. E o que diferencia Jesus é que ele veio para dar a vida e vida em abundância. Vamos ler de novo o verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Como podemos saber se um líder de uma religião ou igreja venha de Deus? Ele traz a mensagem da salvação? Ele oferece sua vida pelas ovelhas? Ele pode defendê-las do inimigo e das falsas doutrinas ou defendê-las dos falsos pastores? A Bíblia diz que na sua igreja Deus usa pessoas que fazem por conta dele, o Supremo Pastor, o trabalho de pastorear as ovelhas de Deus. Eles trazem a mensagem de salvação. Não a salvação em si, que é só o Supremo Pastor. Ele oferece a sua vida pelas ovelhas, para protegê-las. Ele se dedica para proteger as suas ovelhas, mas não dá vida propriamente para salvar, como já fez o Supremo Pastor. Ele defende do inimigo. A proteção suprema vem só do Supremo Pastor. Então é como a Bíblia diz, as pessoas fazem por conta do Supremo Pastor o trabalho de pastorear as ovelhas. E no final dos versículos 12 e 13, vemos que os líderes religiosos, ou muitos professores cristãos, eles nem indicam Jesus como Salvador. Siga o bom pastor, acima de tudo. Deus te abençoe.